Olá, meninos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula desse semestre. Você do primeiro ano, é com grande alegria que eu acolho, que eu recebo. E vamos estudar, né? Vamos continuar o nosso assunto falando sobre os pré-socráticos. Lembrando que foram os primeiros filósofos que eles queriam saber qual é o princípio de tudo, ou seja, qual o arqué de tudo, de onde viemos. Então a gente viu três filósofos, a gente viu Tales, o Tales diz que o arqué de tudo é a água. A gente viu também o Anaximandro, que diz que o arqué de tudo é o indeterminado, e a gente viu o Anaxímenes, que diz que o arqué de tudo é o ar. Hoje a gente vai estudar o filósofo Pitágoras, o mesmo que você conhece da matemática, o mesmo do Teorema de Pitágoras. Então você vai pegar o seu livro, a partir da página 210, onde vai estar lá o tema, Pitágoras, os números. Para Pitágoras, todas as coisas são números. Em tudo há a matemática. Se os números estão em todos os lugares, logo o arqué, ou seja, o princípio, para Pitágoras são os números. Nós viemos dos números. Pitágoras é conhecido como o pai da matemática e também o pai da música. Qual a relação que a música teria com a filosofia? Segundo ele, muita. Ora, ele percebeu que as proporções das notas musicais correspondiam a proporções matemáticas. Por exemplo, ele pegou uma linha, esticou-a, e ao tocar, ele viu que produzia um som. Esta mesma linha, ele dobrou ao meio, tocando, percebeu um outro som. É claro que este barbante aqui ele não está produzindo som, mas se eu pegasse uma linha mais fina, ela iria produzir um som. Esta mesma, dividido ao meio, produz um som diferente. Então, assim foram formadas as notas musicais, a escala musical, usando a matemática. E como a matemática está em todos os lugares, ela é perfeita, nós viemos dos números. Outra informação sobre o Pitágoras. Como é constituído os corpos? As coisas que existem. Como é que elas se formaram? Segundo ele, foram a união de diversos pontinhos. Um pontinho, mais outro ponto, mais outro ponto, mais outro ponto. Vai juntando tudo e vai formando as coisas. Juntar, adicionar, é matemática. Então, o nosso corpo é a união de diversos pontinhos que a própria matemática formou. Esse é o pensamento de Pitágoras. Lembrando, o arqué são os números. Outra coisa, para ele, a alma é prisioneira do corpo e se liberta com a morte. Pitágoras ele vai trazer esse dilema, corpo e alma. A nossa alma está presa no nosso corpo. Quando nós morremos, a nossa alma se liberta do corpo. E aí ela pode reencarnar-se. Aí ela pode ter uma outra vida. Para quê? Para se purificar. Então é importante você saber este pensamento de Pitágoras, porque mais à frente a gente vai precisar para outro filósofo. Corpo e alma. A alma, ela liberta-se do corpo após a morte, e aí ela pode ter uma outra vida, é a reencarnação. Outro pensamento dele. Esta reencarnação, ela vai trazer a purificação da alma e elevar o homem às suas virtudes, às qualidades. Se durante esta vida eu não conseguir me purificar, então quando eu morrer, minha alma vai se libertar do meu corpo e eu vou ter uma outra vida, vou reencarnar para que eu possa ir me purificando e adquirindo mais qualidades, adquirindo mais virtudes. Bem, sobre Pitágoras, o que nós devemos aprender? Tudo são números.
O arqué de tudo são os números. Os números têm uma relação também com a música. Então, ele é o pai da música. A música que hoje nós curtimos, que nós gostamos muito, deve-se ao pioneiro, há muitos anos atrás, Pitágoras. Outra coisa, lembra aí que os corpos são formados pela união de diversos pontos, diversos números. E outro pensamento dele é que o nosso corpo está preso à alma e vai libertar-se após a morte. Continue lendo o seu conteúdo a partir da página 210. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.